Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Está começando mais uma edição do programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas com a TV Câmara Municipal. Vamos juntos também nas nossas plataformas digitais. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. A gente vai fazer todo o balanço aí da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve a América venceu, está de volta ao G4, porém o Cruzeiro, surpreendentemente, perdeu para o Brasil de Pelotas e ficou pertinho do rebaixamento para a Série C. E a gente vai repercutir também algumas declarações no pós-jogo lá em Pelotas ontem, que pelo amor de Deus, né? Negócio assim inacreditável. Tem também as informações da Série A, a 7ª rodada começou ontem, mas hoje tem Atlético e São Paulo, grande clássico às 8 da noite no Mineirão. Vamos falar também dos assuntos locais, recebendo sempre às quintas-feiras o nosso comentarista, também comentarista da Rádio Eldorado de Sete Lagoas, Tiago Lourenço Maia. Tiago está com um visual diferente, bonelzinho, o pai tá on, o pai tá off, não sei o quê. O homem tá com coronavírus lá, viu? O pai tá on lá, não tá um on assim, muito on, não. Um abraço para você, Tiago Maia. Um abraço para você, Álvaro Vilaça, um abraço para o pessoal que tá em casa acompanhando o Tempo Esportivo. O boné aí, ó, é do Better Game. Você que gosta de jogos, fazer uma aposta aí, pode baixar aí o site aí, Better Game, cadastrar e participar lá concorrendo a prêmios, né, do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o meu destaque vai para a coletiva do Anderson Moreira de ontem. Um trecho que ele disse: de 21 pontos disputados, nós ganhamos 10. Então não há por que questionar. Não há por que questionar, tá de brincadeira, né? Na Série B, mesmo se não tivesse perdido 6 pontos, teria 10 pontos hoje, estaria na 10ª colocação. Então, essa fala do Anderson Moreira ontem, eu acho que não pegou nada bem. Daqui a pouco nós vamos falar disso, e eu já vou até dar um pitaco aqui também, Thiago, apesar que a gente tem que chamar o primeiro intervalo. O pessoal do Cruzeiro precisa parar com esse negócio. Tem 10 pontos, mas perdeu 6. Não, tem que trabalhar com a pontuação real. Porque se chegar lá em janeiro e ficar com 60 pontos, por exemplo, ou 59, e faltarem 6 pontos para o acesso, não vai adiantar falar que a FIFA tirou esses pontos do Cruzeiro. Esses pontos não voltam. Então, todo dia tá vindo esse papo aí, não, mas se não fosse aqueles 6 pontos, aquilo já era. A culpa é de quem deixou o clube perder aqueles 6 pontos. Tem que virar essa chave aí e entender a realidade da matemática, porque senão vai ficar chorando esse leite derramado aí e esses pontos não vão voltar. Deixa-me divulgar o nosso WhatsApp, o nosso torpedo, para quem quiser participar do Tempo Esportivo, seja pela TV Sete Lagoas, pela TV Câmara, também através da nossa página, né, da TV Sete Lagoas no Facebook, pelo site setelagoasplay.com.br também. Tá aí o número, 31 DDD de Sete Lagoas, 99986-5732. Eu vou chamar então o primeiro intervalo. Na volta, vamos falar tudo sobre a quarta e a quinta-feira do futebol aqui no Brasil. A gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika?
febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem nós tivemos a complementação da 7ª rodada, inclusive os mineiros estiveram em campo. Thiago Maia, você tem aí os resultados, né? Passar também o G4, o posicionamento dos mineiros. E eu, enquanto você fala, eu já vou chamar inclusive os lances do América. O América bateu o CSA ontem por 2-1 no Estádio Independência e entrou no G4. Manda ver aí, Thiagão. O América ontem venceu um jogo difícil contra o CSA, né? Saiu na frente com um gol contra do Luciano Castan. Luciano Castan, acho que é irmão do Leandro Castan, né? Exato, provavelmente exatamente. E a zagueiro também. Aí o gol contra é bizarro, né? Uma bola simples para poder tirar. Falta de comunicação do Luciano com o goleiro. E também um erro muito infantil do zagueiro da equipe do CSA, né? A bola era dele, ele estava inteiro no lance. Faltou realmente a comunicação. E aí o América saiu em vantagem, né? Era um jogo muito igual até este gol da equipe do CSA. No segundo tempo, o América, nós vamos ver o gol do Rodrigo Pimpão, gol de empate da equipe do CSA, com 4 minutos. E o América teve que remar, né, para conseguir chegar ao gol com o Messias. Foi um gol que não demorou tanto a sair. Aos 14 minutos ele fez 2-1. Aí está o gol de empate, né? O gol marcado pelo Rodrigo Pimpão, né? Ex-Botafogo, conhecido lá no futebol carioca. Depois nós vamos ver aí o gol do Messias para fazer 2-1. Agora o detalhe, o América entra no G4, chega a 14 pontos ganhos. E essa vitória, a gente não sabe mencionar se foi ruim ou se foi boa para o Cruzeiro. Por quê? Porque o América é um dos concorrentes e vai se distanciando na parte de cima da tabela. Só que se o CSA tivesse ganhado o jogo ontem, o Cruzeiro estaria na zona de rebaixamento.
O CSA iria passar o Cruzeiro. E o Cruzeiro ia ter esse vexame histórico de entrar na zona de rebaixamento após 7 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, qual é o pior, o Álvaro Velasco? Seria entrar na zona de rebaixamento ou deixar o América distanciar? Eu acho que o América, Thiago, é o melhor time da Série B. Eu acho que se der tudo certo, o América vai pegar uma das vagas. Mas o Cruzeiro tem que pensar nas outras 3 vagas. O América hoje, para mim, é um time até mais encaixado, mais preparado do que o Cruzeiro. Então, acho que o Cruzeiro tem que esquecer do América. Torcer para o América ganhar de todo mundo aí para ajudar o Cruzeiro. Mas eu não acho que o Cruzeiro vai ficar lá embaixo muito tempo, não, viu, Thiago? Sinceramente, não é possível, né? Não é possível que vai ficar. E ontem teve a estreia do Guilherme, né? Jogou aí na parte final do jogo, né? Já entrou quase ali aos 45, mas ontem ele fez a estreia com a camisa do América, entrou no lugar do Rodolfo, né? Mas vitória importante do América, 2ª consecutiva, e vai ganhando corpo, né? Depois de ter uns tropeços no início da competição, o América vai mostrando sua força aí na Série B. O que é que nós temos aí então, Thiago, de resultado e de classificação? Dá uma atualizada pra gente aí, porque terminou a 7ª rodada, mas tem time com 5 jogos, tem time com 6 jogos, tá meio confuso ainda. Ontem teve o Avaí vencendo o Operário por 2-0, né? O Operário deixou o G4, o jogo que aconteceu em Florianópolis, na ressacada. O CRB, que também poderia ter pontuado e está com 14 pontos, acabou empatando, né, contra o Lanterna, contra o Sampaio Corrêa, e o Sampaio Corrêa conquista o seu primeiro ponto, né, 2-2, o jogo que aconteceu em Maceió. Esse CRB que é o próximo adversário do Cruzeiro na segunda-feira. E o Brasil, nós vamos daqui a pouco comentar aí, lá em Pelotas, venceu o Cruzeiro por 1-0. Agora, a situação de classificação, o Álvaro Vilaça, o Cuiabá lidera com 14 pontos. Detalhe, o Cuiabá tem um jogo a menos. Eu vi alguns jogos do Cuiabá e gostei muito do que vi. Até conversando com pessoas, né, que estão mais ligadas aí à Série B, que este Cuiabá é uma das equipes que é candidata ao acesso, pode se reforçar ainda durante a competição, está tendo um investimento por parte de empresários que quer fazer com que o Cuiabá realmente possa jogar a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O Paraná é o 2º colocado com 14, seguido de América também 14, e fecha o G4 a Chapecoense, né, com 13 pontos ganhos. Detalhe, a Chapecoense tem um jogo a menos. Então, hoje o Cruzeiro está a 9 pontos do G4. Se a gente imaginasse que a Chapecoense pudesse vencer do seu jogo, o Cruzeiro poderia chegar a 10 pontos de diferença. E 10 pontos não é algo que você tira do dia para a noite. Então, tem que levar em consideração essa situação também já de diferença de pontos na 7ª rodada da competição. Mas o América, no ano passado, começou muito mal, conseguiu se reabilitar, chegou no último jogo com chance de acesso, só não classificou porque perdeu, mas não pode pensar dessa forma, né? O Cruzeiro não pode pensar que vai reagir, que vai acontecer o que aconteceu com a América. O Operário tem 12, é o 5º, CRB é o 6º, tem 12, Ponte Preta é o 7º, 11, Vitória é o 10º com 10, seguido de Náutico 9, que é o 9º com 10, e o Avaí é o 10º aí com os 9 pontos, tem um jogo a menos também, tem 6 jogos. O Juventude é o 11º com 9, Botafogo de São Paulo é o 12º com 8, Brasil de Pelotas é o 6º com 6, tem um jogo a menos também, o Brasil. Confiança é o 14º com 6, também com jogamentos, assim como o Figueirense, que é o 15º com 6 pontos ganhos. O Cruzeiro é o 16º com 4 pontos, e aí a zona de rebaixamento, né? Detalhe, na zona de rebaixamento tem 2 equipes que têm apenas 5 jogos, né? É o CSA, que tem 5 jogos e tem 3 pontos, e o Lanterna Sampaio Corrêa, que tem 5 jogos e 1 ponto. Então, o Z4, né, a zona de rebaixamento da Série B ainda completa com Guarani com 4 pontos e Oeste 3 pontos. Então, o Cruzeiro a 1 ponto, né, da zona de rebaixamento aí para a Série C. É realmente bastante complicada essa situação. Lembrando que na próxima rodada, né, o América vai jogar sábado às 7 da noite em São Luís do Maranhão, justamente contra o Lanterna, contra o Sampaio Corrêa. Então, se o América emplaca outra vitória, pode até assumir a liderança da Série B. E o Cruzeiro vai jogar somente na segunda-feira, feriado, 7 de setembro, às 8 da noite no Mineirão, contra o CRB. Lá vem o tal do Léo Gamalho de novo, pela madrugada. Vamos chamar os lances aí de Brasil e Cruzeiro, ontem à noite lá em Pelotas. Chuva, frio, gramado escorregadio e um show de horrores dentro de campo. Thiago Lourenço Maia.
Até que o primeiro tempo até que não foi desastroso, né? O Cruzeiro até criou algumas chances. Essa aí com a Ayrton, para mim, gol perdido, né? Tava ele e o goleiro acabou fechando o ângulo, mas não pode perder. Teve essa falta aí do Arthur Caíque, que o goleiro Rafael fez uma boa defesa, e teve esse lance aí que o Arthur Caíque, ele jogou para longe. É uma bola simples de você finalizar, é procurar acertar o gol. Ele se precipitou na batida, colocou muita força e perdeu outra chance que para mim foi clara, né? Chances dentro da área. E diante de um Brasil que, tecnicamente, é uma das piores equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já alertava isso, que o Brasil é um time que gosta muito do jogo físico. Aí a chance do Marcelo Moreno, que para mim também foi clara, viu? No final do primeiro tempo. Ele chega atrasado na bola, não chega inteiro. Uma jogada muito bem construída pelo garoto Ayrton, que vem sendo o melhor jogador do Cruzeiro. Aí outra falta batida pelo Arthur Caíque. Mas este Brasil a gente já sabia, é um time muito físico, é um time de muito contato, é um time que gosta desse jogo picado. Tanto é que só no primeiro tempo o Brasil cometeu 17 faltas, né? Um número excessivo de faltas para somente uma equipe na primeira etapa. O primeiro tempo terminou com 24 faltas, foi até 48 minutos, então uma falta a cada 2 minutos. Então, um jogo realmente muito picado. Aí o gol do Poveda, que foi entrando e foi marcando, né? Cruzamento do lateral direito, bom lateral, o Roberto, e aí o Poveda entrou para poder fazer o gol, né, que garantiu a vitória da equipe do Brasil de Pelotas. Agora, ontem era normal que o Cruzeiro criasse mais chances? Óbvio, ele enfrentou uma das piores equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Cruzeiro iria tentar permanecer no campo do adversário e ter mais posse. Por quê? Porque o Brasil, ele ia marcar com linhas baixas e iria tentar fazer esse jogo físico e tentar explorar um ou outro contra-ataque. Então não é que o Cruzeiro houve evolução, é porque o Cruzeiro enfrentou uma equipe tecnicamente muito ruim, e uma equipe que preocupa somente em se defender e fazer esse jogo físico. Então era natural que o Cruzeiro tivesse um pouco mais a bola, criasse mais chances, mas não concordei quando o Enderson diz que houve evolução. Não acho que houve evolução, não. A questão é que enfrentou uma equipe muito ruim. E aí, no abafa, no final do segundo tempo, tentando buscar o gol de empate, para mim demorou demais mexer no time o Enderson Moreira. O Maurício foi sair do jogo com 20 minutos. O outro erro, para mim, é escalar o Maurício como meia armador. Ele não é um meia armador, ele é um meia de lado de campo. E aí você coloca o garoto centralizado para ser um 10, hora segundo atacante, não vai funcionar. E algumas outras escolhas, como ele permanecer com o Marcelo Moreno até os 40 do segundo tempo, não é justificável. O Marcelo Moreno também estava muito mal. Ao meu ver, ele deveria ter saído junto com o Maurício, até mesmo antes. Então, o Enderson demorou a mexer, e as mudanças que o Enderson faz são sempre as mesmas, né? Ele tira volante, coloca volante. Ele tira atacante de lado, coloca atacante. Ele não tenta mudar um pouco a estrutura, né? O corpo do time. Não está dando da forma que está. Tenta ali de outra forma, contra um Brasil totalmente recuado. Tira um dos laterais, coloca um jogador de frente, talvez tire um volante, jogue somente com um deles. Enfim, falta um pouco do Enderson também, quando a questão é modificar. Eu nem estou levando em consideração a estratégia, a forma como o time vem jogando desde o início das partidas, que é terrível. Mas as mudanças, ele precisa também tentar fazer algo diferente. Ô, Thiago Maia, 2 perguntas que acabam sendo uma só, assim, em termos de objetivo. Primeiro, te perguntar sobre o Enderson Moreira. Se você fosse o presidente do Cruzeiro, se você ainda daria um pouco mais de tempo para o Enderson. A gente está vendo aí vários treinadores já disponíveis, né, no mercado. Também não sei se vai resolver. Dorival Júnior, ontem o Roger Machado foi demitido do Bahia, o Ney Franco saiu lá do Goiás, já tem um tempo, não sei. Fala-se até de uma possibilidade do Ney Franco, tem uma certa ligação com o clube. E ontem sopraram para mim aqui do Rogério Micali, que é o técnico do Júnior. Aí o torcedor vai à loucura se a diretoria fizer isso. Que aí seria mais barato e tal. Tem que ter muito cuidado com essa decisão. Então, a primeira pergunta. Você manteria o Enderson um pouco mais, dá um pouco mais de tempo para ele? E a segunda, que tem um pouco a ver com a primeira. Se o Cruzeiro não reverter essa nova punição que ele tomou na FIFA ontem, de proibir o registro de novos jogadores, vai ter que ir com esse elenco aí até o fim. E aí eu não sei se desse elenco aí dá para extrair um pouco mais.
Primeira pergunta, eu não permaneceria com o Whindersson Moreira, principalmente depois da entrevista coletiva que ele deu ontem, né? Não é normal você ter 10 pontos em 21 e achar que tá legal. Eu até entendo toda a situação complicada do Cruzeiro, terra arrasada desde o final da temporada passada, problemas nesse início de temporada, problemas em ter iniciado a competição com menos 6 pontos, problemas de não ter tempo para treinar. Isso aí quase todo mundo tem. Ninguém está tendo tempo de treinar, joga meio de semana e final de semana. Então não é uma desculpa somente para o Cruzeiro. Então eu trocaria o Whindersson Moreira. Qual seria o meu nome? O Flávio Conceição, que para mim foi demitido injustamente do Bragantino, e desses que estão aí livres no mercado, é um bom treinador. E digo, um treinador até acima da média. Felipe Conceição. Felipe Conceição. É um treinador até acima da média, que com certeza iria agregar e muito a esse elenco do Cruzeiro. Ano passado ele teve no América, pegou o América naquela situação terrível, né? Ele emplacou uma sequência de vitórias e, por conta do último jogo, uma vitória que não aconteceu, não subiu. Então, treinador por treinador, o Felipe Conceição, ele é muito mais treinador do que o Whindersson Moreira. Assim, eu entendo que seria o nome ideal para o Cruzeiro agora. Sobre questão de elenco, sinceramente, Vilaça, esse elenco que está aí é melhor praticamente do que todos os elencos dos clubes da Série B. Precisa de reforços para qualificar? Seria ótimo. Mas esse elenco que está aí, ele tem a obrigação de jogar mais. E para jogar mais, talvez seja necessário um novo treinador para potencializar esse jogo coletivo. Até para que individualmente os jogadores cresçam. Então, para mim, o Whindersson já deveria ser carta fora do baralho. Não sou a favor de trocas dessa forma, mas as entrevistas que ele está dando, aquela de ontem, realmente foi terrível. Agora, Thiago, uma questão que a gente fica, né? Eu citei esse caso da FIFA, eu estou tentando até agora entender, e isso está impactando diretamente, porque se o Cruzeiro não reverter, vai ter que ir aí, pelo menos até pagar novamente a dívida, né, com a FIFA. O Cruzeiro vai ter que ir sem buscar reforço. Por exemplo, o Angulo, que fez um jogo, foi embora para o Palmeiras, agora está voltando. Se o Cruzeiro não resolver isso, você não pode inscrever o Angulo. Só para pegar um exemplo de outros que poderiam acontecer também. O William Potker, que o Cruzeiro andou sondando aí, nada disso pode acontecer enquanto o Cruzeiro não resolver essa questão da FIFA. Mas essa questão da FIFA também, Thiago, é outra coisa que me deixa assustado. E aí não é a diretoria antiga, é a diretoria atual, né? Aquele conselho gestor, já com o Sérgio Santos Rodrigues também. Será que o Cruzeiro negociou com um agente que não tinha direito de representar o Zorya lá da Ucrânia? E aí o cara deu o Cruzeiro um tumé, pegou o dinheiro, o Cruzeiro vai ter que pagar a dívida do William do Bigode de novo? É inacreditável. Eu não quero acreditar que um time profissional do nível do Cruzeiro tenha caído na história da carochinha, né, Thiago Maia? Isso aí me parece muito amadorismo, se isso realmente for verdade, né? Não dá para saber, ter certeza se ainda é verídico, né? Mas se deu uma mancada dessa, responsáveis são aqueles que estavam nos trâmites do negócio, né? E aí eu pergunto, como que fica o Pedro Lourenço, se isso se confirmar, que é o homem do dinheiro, é o homem que está articulando, ele mesmo levantando a grana com a ajuda de patrocinadores, de parceiros. Então tem todo esse detalhe, né? Seria algo para colocar lenha na fogueira de uma crise que ela parece ser interminável e que todos os dias aparece mais um ponto para acelerar essa crise do Cruzeiro. Então, a crise neste momento, extracampo, ela passa a ter influência nos resultados dentro de campo. Eu nunca vi um time de futebol com a crise tão imensa fora de campo que dentro de campo não sofresse consequências. Mas não estou falando que é por isso que o Cruzeiro está jogando mal, que o Cruzeiro não tem ideia de jogo, mas é algo que afeta sim. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, porque esse negócio de Cruzeiro, gente, é inacreditável. Daqui a pouco, mais dia menos dia, o Cruzeiro vai superar isso. Mas é uma história que a gente tem que deixar arquivado para mostrar para todo mundo como não administrar um clube de futebol, dentro e fora de campo. Tá tudo errado, realmente.
Vamos para o intervalo, porque na volta vamos falar da Série A. Teve início de rodada ontem e hoje tem o Galo, hein? O Atlético precisando ganhar. O Galo, com os resultados, está com 2 jogos a menos do que a maioria dos times da Série A. O Galo saiu, inclusive, do G6. Depois do intervalo a gente vai falar. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Estamos de volta com a sequência do nosso tempo esportivo. Olha, gente, a Série A do Campeonato Brasileiro tá pegando fogo também. O Internacional ontem estava ganhando o Palmeiras até no último momento, um empate, mas o Colorado continua na ponta. Antes do Galo, vamos chamar os gols então, que abriram nessa 7ª rodada. Flamengo goleou, Ceará ganhou o Clássico. Rapaz. Ô, Thiago Lourenço Maia, comenta pra gente aí os jogos de ontem da Série A que abriram a 7ª rodada. E o Vina, que você metiu o pau nele, o homem tá que faz gol, viu, Thiago? E quem também não é muito fã do Vina é o presidente do Vitória, né? Exatamente. Aí o gol do Vina, 1-0, Ceará vencendo o Clássico. O Ceará que tem levado a melhor contra o Fortaleza nesses últimos clássicos, né? E vitória importante, chega a 10 pontos aí no campeonato. O gol foi marcado aos 43 do primeiro tempo. Aí Fluminense e Atlético Goianiense estavam acompanhando esse jogo ontem. Golaço do garoto Evanilson, mais uma assistência do Nenê, e dava a impressão que o Fluminense ia golear a equipe do Atlético Goianiense. Até que, no último lance, né, ou acabando ali o primeiro tempo, o Hudson, ex-Cruzeiro, ex-São Paulo, foi expulso. E aí o Fluminense jogou com a menos o segundo tempo todo. E aí o gol de empate que aconteceu no segundo tempo, gol marcado pelo Claudinho aos 28, né? Subiu no alto, testou e por pouco não virava o jogo. Corinthians 2, Goiás 1, jogo que aconteceu no campo do Serrinha. O Goiás muito prejudicado desde o início da competição, com vários jogadores que testaram positivo, mas não dá para ficar o Goiás se apegando nisso até acabar o campeonato, senão vai ser lanterna. Saiu na frente ontem, gol contra, gol marcado aí a favor do Corinthians, gol do Vinícius, gol do Fábio Sanches contra, né? Aí o gol de empate aos 20 do segundo tempo, gol do Vinícius Lopes, uma bola que o Gil, para mim, falhou, né, no posicionamento. E aí o jogador do Goiás entrou muito fácil, né? Dominou rápido e tirou do Cássio para poder empatar o jogo. E aí, nos acréscimos, um gol sem querer do Danilo Avelar, ele meio caído, a bola bateu na cabeça dele e, por sorte, ela foi para o gol. E aí o Corinthians respira, o Thiago Nunes respira, vitória importante aí do Corinthians. Aí o jogo da rodada, né? Flamengo e Bahia, às vezes falta essa qualidade para essa construção inicial entre goleiro e zagueiro. Olha o que o zagueiro do Bahia fez. E aí o gol do Pedro, que ontem jogou demais. Aí, de novo, o Pedro, com 14 minutos do primeiro tempo, estava 2-0. Golaço do Pedro. Ontem o Flamengo jogou bem. Aos poucos, o Domenech, ele vai conseguindo ajustar. Teve uma semana de trabalho, que foi importante para essa evolução. O Rodriguinho diminuiu para o Bahia. Golaço também do Rodriguinho. O Cruzeiro tem uma dívida pendente com ele que está na FIFA, viu? Uma dívida que é a maior. E vai ter dificuldades para negociar. Ele diminui. E aí o Flamengo, logo na sequência, marca o terceiro gol com a Arrascaeta, né? Numa jogadaça do Flamengo. Se mostrar de novo aí, o Everton Ribeiro dá um passe com o lado externo do pé para encontrar o Isla, para fazer o cruzamento, que foi uma coisa de louco, né? E aí o golaço do Arrascaeta para fazer 3-1. A Arrascaeta, que vinha ficando no banco, e o Domenech é diferente do Jesus, né? Porque ele roda bastante o elenco. O Jesus geralmente tinha um time titular, o Domenech não, dá a impressão que ele vai mudar jogo após jogo. E é até compreensível porque o Flamengo contratou muito para isso, né? Para descansar, para rodar, para manter todo mundo na melhor condição. Aí falha do goleiro do Flamengo ontem, que não foi o Diego, o Bahia diminui, e aí o Everton Ribeiro, né? Como gosta de fazer golaços, né? Eu me lembro de um gol que ele fez, Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, que ele deu um chapéu, mas esse aí foi uma coisa maravilhosa também, o Everton Ribeiro, que tecnicamente todo mundo sabe da capacidade dele. O Flamengo chega ao quinto gol, uma jogada muito bem trabalhada, o Arrascaeta aos 6 do segundo tempo. E o Flamengo teve chance de fazer 6, 7, 8, porque criou demais, teve bola na trave, teve gol perdido, teve um massacre em finalizações. E aí, no último lance do jogo, o Bahia acaba diminuindo, acaba fazendo o terceiro gol com o Daniel. Roger Machado demitido após esse jogo contra o Flamengo. Era normal o Flamengo conseguir a reabilitação no campeonato, né? A gente já esperava isso. Aí, Vasco e Santos, foi um bom jogo. O Santos sai na frente, aliás, esse é o gol que teve a participação do VAR, né? Aí o golaço do Marinho. O Marinho que tá jogando muita bola, e o Marinho tá com uma comemoração protestando contra o VAR. E ontem, de novo, né? Ele
protestou contra o VAR, ele fez gol, comemorou acenando pro VAR, mas a verdade é que o Marinho é um jogador folclórico, mas é um jogador muito bom. E aí uma cobrança de falta sem defesa. E o Cano empatou o jogo pro Vasco em cobrança de pênalti, 2-2. Resultado bom pro Vasco, né, que dentro das suas limitações vem fazendo um bom campeonato, apesar que vem de uma derrota para o Fluminense e ontem um empate contra o Santos. E o Santos do Cuca, né, que há 3 jogos não vence, 2 derrotas e um empate. Aí o jogo entre Internacional e Palmeiras, o gol do Galhardo. Galhardo na temporada são 25 jogos, né, com 10 gols e 5 assistências. Então é um jogador que era do Ceará, o Inter descobriu ele, descobriu não, né, já jogava bem pelo Ceará. E na ausência do Guerreiro, ele que vem decidindo a parada. E aí, o gol de empate do Palmeiras, já no apagar das luzes, os 2 gols marcados no final do primeiro tempo, o Luiz Adriano empata. E muitas críticas ao Luxemburgo, né? De um Palmeiras que não joga o que poderia jogar e deixou ontem, por pouco não deixa o Inter disparar nessa liderança do Campeonato Brasileiro. Ô, Thiago Maia, antes da gente falar de Atlético e São Paulo, vou aproveitar que você está aí com o computador aberto. Dá só uma passada, por favor, aí no G6 e a posição do Atlético. E os jogos de hoje, né? Porque hoje tem mais jogo além de Atlético e São Paulo, fechando, então, essa 7ª rodada. O líder, né? O Internacional, que ontem poderia ter dado um passo a mais, poderia ter chegado aí a 18 pontos, foi a 16 pontos e lidera a competição. Seguido do São Paulo, que enfrenta o Atlético hoje. O São Paulo é o segundo com 13. É uma colocação que o São Paulo está, mas que não reflete no futebol apresentado. Quem tem acompanhado jogos do São Paulo sabe do que eu estou falando. Parece que o time joga em câmera lenta, uma coisa que dá sono ver o São Paulo jogar. O Vasco é o terceiro com 11, é o que a gente falava, é um bom campeonato do Vasco, seguido do Fluminense, que é o quarto com 11, que ontem, se vence, teria 13 pontos, né? E deixou escapar uma grande oportunidade. O Flamengo já é o quinto com 11 e fecha o G6, o Ceará, com 10 pontos, né? Importante ver aí o trabalho do Guto Ferreira à frente do Ceará com 10 pontos. E o Atlético é o 8º colocado com 9 pontos. O Atlético tem 2 jogos a menos. Uma vitória do Galo hoje contra o São Paulo. O Galo vai a 12 pontos e chegaria à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, é importante o Atlético vencer o São Paulo. Vai ficar um ponto atrás na concorrência ali na parte da tabela, mas com um jogo a menos. Então, a vitória para o Atlético hoje é de extrema importância para voltar a confiança e voltar para o G4. Na zona de rebaixamento, está o Bragantino com 6 pontos, o Atlético Goianiense com 5, o Goiás com 4, tem 2 jogos a menos o Goiás, e o Sport, né, é o lanterna aí com 4 pontos ganhos em 6 jogos. Situação complicada do Sport, que hoje tem pela frente aí o Grêmio. Bom, hoje tem mais, né, Thiago Maia? O Atlético São Paulo é às 8, mas nós vamos ter mais 2 jogos hoje, não é isso? Mais jogo, 2 partidas. Né? Mais às um 19 jogo. horas, Grêmio e Sport. Exato. O jogo acontecendo na Arena do Grêmio. O Grêmio que tem um jogo a menos também, porque disputou a decisão do Campeonato Estadual. Foi campeão diante o Caxias. O Grêmio hoje, muito favorito, diante o Sport, que vai se demonstrando aí um sério candidato a retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, na próxima rodada vai ter um jogo muito interessante, Goiás e Sport Recife. Não sei se esse jogo é sábado ou domingo, mas vai ser um jogo também que vai ser domingo, né, que o Sport joga hoje. Mas, meu caro Thiago Maia, o Atlético, você bem disse, tem aquele jogo a menos do Atlético Paranaense, porque estava disputando a final do Campeonato Mineiro com o Tombense. E também, né, a rodada começou ontem, tem time aí que alguns times já fizeram, a maioria dos times, né, eles já fizeram 2 jogos a mais que o Atlético. Então vamos imaginar que o Atlético consiga vencer o São Paulo e depois vence o Atlético Paranaense, quando o jogo for remarcado, se fosse uma conta simples, o Atlético ficaria a 1 ponto do líder, que é o Internacional, nesse momento tem 16 pontos. Embora eu, particularmente, esteja mais preocupado até com o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Fortaleza domingo, vai ganhar do Fortaleza, fatalmente vai ganhar, e já vai encostar lá na parte de cima da tabela. Mas, meu caro Thiago, o São Paulo, talvez você consiga falar de um provável São Paulo. Agora, o Atlético, comentarista acertar a escalação do Atlético, do Sampaoli, é uma missão muito complicada, Thiago. Esse São Paulo, como eu disse aqui, né, que tem 13 pontos, é o segundo colocado, mas não reflete no futebol apresentado dentro de campo, né? Um futebol muito lento, é um futebol
que chega a dar sono para quem tem acompanhado aí os jogos do São Paulo. Mas está dando fôlego o Fernando Diniz, né? Que hoje não conta, mais uma vez, com o Daniel Alves. Ele teve que passar por um processo cirúrgico no braço, está fora, e justamente aquele que era o melhor jogador do São Paulo até aqui na competição. E o Hernanes acabou ganhando, né, a posição no time titular com a ausência do Daniel Alves, inclusive fez até gol na última rodada. Mas o que esperar desse São Paulo do Fernando Diniz, que deve ter Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, Diego Costas, Léo e Lisiero. Uma defesa que bastante comum. São Paulo não tem nada demais nesse time. Tietê, o Gabriel Sara, que é um garoto da base, e o Hernanes, o meio-campo. E os 3 atacantes, né? O Luciano, aquele mesmo, que o Atlético até tentou a negociação, estava no Grêmio recentemente. O Paulinho Boia, que é um garoto das categorias de base, e o Pablo. Então, na escalação do São Paulo, você não vê nada demais. É um time comum, é um time que não tem um atleta que chame tanta atenção. Tinha o Daniel Alves, mas hoje quem seria esse atleta? Então, é um jogo que o Atlético tem totais condições de vencer. E o Galo? Vamos falar do Galo. O que a gente pode esperar? Um time com 3 atacantes de novo, ou com 3 zagueiros, ou o São Paulo vai fazer como fez na final do Mineiro, meter 4 atacantes? Difícil prever, né, Thiago? Olha, uma coisa que eu estou curioso, né, para esse jogo entre Atlético e São Paulo, é porque o Fernando Diniz, ele gosta muito da posse de bola, né? Gosta até daquela construção inicial com o goleiro, e o São Paulo ele também. Apesar que a posse de bola do Atlético, a posse de bola dos times do São Paulo é uma posse de bola mais agressiva, que você busca atacar o adversário a todo momento, tenta ficar no campo adversário. São Paulo não, São Paulo tem uma posse que é um jogo mais lento, é um jogo mais posicional, não é um jogo que acelera tanto o passe. Então estou curioso para ver como que vai ser essa questão da posse da bola entre Atlético e São Paulo. Acredito que o Galo não vai com 3 zagueiros, até pela forma como a equipe do São Paulo joga. É bem provável que o Atlético vai com uma linha de 4 defensivamente, e a dúvida seria nessa defesa, o Guga ou o Mariano. Eu até começaria o jogo com o Mariano, deixando o Guga de fora, deixando o Guga no banco de reservas, porque para mim é mais jogador o Mariano do que o Guga. No meio de campo, o Alan é titular. Esse aí eu acho que deve iniciar jogando. Pode ser que fique no banco de reservas, mas deve ser o titular como primeiro volante. Aí a dúvida fica, joga o Jair ou ele vai para o banco de reservas e tem o Alan Franco? Ou joga Jair e Alan Franco juntos? Ou pode pintar o Johan nesse meio de campo do Atlético? As dúvidas que tem aí o torcedor e o São Paulo, até ele mesmo acredito que deve estar pensando sobre isso e deve revelar somente na pré-eleição o time titular. E no ataque, o Keno é titular nesse ataque atleticano. Acredito que o Savarino volta hoje para o time titular, jogando ali pelo lado direito de ataque, e o Eduardo Sacha como referência, né, tendo aí o Marrone no banco. Eu até prefiro o Marrone do que o Eduardo Sacha hoje neste momento. Talvez o Eduardo Sacha para o segundo tempo, porque não está nas melhores condições ainda, ficou muito tempo parado, mas o Atlético deve ser esse aí. Agora, vamos esperar como vai ser a questão do jogo em si. Agora, Thiago, você está falando aí das possibilidades. Eu, sinceramente, não me assustaria se o Sampaoli colocasse o Keno aberto lá direito, que o Keno atua pelos 2 lados, reviver o Marrone do lado esquerdo, que é onde ele se destacou no Vasco, e aí talvez o Sacha, enfim, no comando de ataque. Eu não tenho gostado muito do Savarino nos últimos jogos. Até outro dia me sopraram aqui que nos Estados Unidos ele chegou a atuar até de camisa 10. O Savarino no meio, sem o Johan, com esses 3 homens na frente, o Marquinhos ficando no banco. Não sei, nem sei se o Savarino tem cacuete para jogar nessa função. Ele vai mais, né? Vai e volta, bem no estilo que o São Paulo gosta. Mas eu acho que vale a pena, ou hoje ou num próximo jogo, não sei, dar uma oportunidade para o Marrone atuar onde ele realmente rendia no Vasco da Gama. Isso não aconteceu ainda, né? O Marrone jogar aberto pelos lados do campo, né? E até por isso não acredito que seja de forma imediata iniciando um jogo. Talvez uma necessidade, né, no decorrer da partida, ele fazer essa função de lado de campo. Sobre o Savarino,
não tem condição nenhuma de jogar por dentro. Ele não tem condição nenhuma de ser um meio-campista. O Savarino é um extremo, de preferência pelo lado direito, que é um jogador que tem drible para a linha de fundo, é um jogador que cruza muito bem essa bola e não vive um bom momento, né? Ele caiu muito de produção nos últimos jogos. Mas como o São Paulo costuma alternar, costuma mudar e até ser imprevisível várias vezes, eu não duvido que o Savarino saia jogando hoje com o Keno de um lado, o Sacha do outro, e aí você ficaria com o Marquinhos como opção e também o Marrone, né? O Marquinhos que tem entrado bem no decorrer dos jogos, então é difícil você cravar quem joga. Vai jogar o Savarino? Vai jogar o Marquinhos? Pode ser que o Sacha talvez nem comece jogando, comece com o Marrone. Desses aí eu só acho que o Keno é a vaga certa. O Keno eu acho que é titular hoje logo mais. Muito bem, eu preciso registrar as mensagens aqui para encerrar o bloco. O Flávio do Bairro Progresso está dizendo que hoje é jogo tranquilo para o Galo e o placar dele aqui é 3-0 para o São Paulo. Não estou entendendo nada. E mais cedo, o nosso Paulo de Tarso, da Boa Vista, que sempre participa aqui, perguntando sobre essa questão do Cruzeiro, essa nova punição na FIFA, se não poderia também afetar a questão da mudança de técnico, porque o treinador também tem que sair no bid. A informação que eu li é que para o técnico pode alterar. O que não pode alterar, a FIFA proíbe, é registrar atletas. Mas o treinador pode. Você tem essa informação também, Thiago? Olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou tentar aqui buscar o que já aconteceu com o Chelsea, né? O Chelsea ficou, no futebol inglês, uma janela sem poder contratar. E o treinador, na oportunidade, era o Maurício Sarri, que hoje está na Juventus. E ele acabou sendo demitido e o Frank Lampard assumiu o Chelsea. E sem poder contratar jogadores. Então, eu acho que o treinador pode, né? Lembrando aí o que eu memorizei aqui, busquei aqui na memória o que aconteceu com o Chelsea lá na Inglaterra. Bacana. Eu vou encerrar então esse bloco, vou agradecer a todo mundo da TV Câmara que está conosco diariamente aqui no nosso Tempo Esportivo, horário diferente, né, na TV Câmara. Tempo Esportivo vai ao ar às 14h e às 19h. E para você da TV Sete Lagoas, segura aí que a gente volta depois do intervalo com os destaques finais. Valeu, gente. Obrigado. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou o Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando. E se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Essa é uma convocação.
O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Reta final do Tempo Esportivo. Vamos falar do Supermercado Santo Antônio. Tá chegando o final de semana, hein, gente? E esse é final de semana com feriado prolongado. Ai, hein? Tem muita promoção. Amanhã eu já chego com as promoções do final de semana também. Já vou dizer para vocês, carnes e bebidas terão preços imbatíveis no Santo Antônio. Já estou antecipando aqui. Amanhã eu passo os detalhes. No Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes dos cartões de crédito sem juros, em até 35 dias no cheque pré-datado. E continua a promoção, hein? A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a mais de R$100 mil em prêmio. Sorteio em janeiro, hein? Serão 2 carros 0 km e 10 vales compras de R$3 mil cada um. Não dá para perder realmente uma promoção como essa, espetacular. E eu acabei de receber aqui também promoções que chegam neste momento do Sacolão Center. A Sandra realmente está deixando a concorrência louca. Olha aqui, melancia, beterraba, abóbora moranga e cará cabeça, R$1,48 apenas o quilo. Só R$1,48. Ninguém vende mais barato que o Sacolão Center. Se você não puder ir até a loja, tem o teleentrega para te atender, para te servir. Também tem a opção de pagar no cartão de crédito. Toda a comodidade. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Seu destaque final. Vamos embora. Tiago Lourenço Maia. Beleza. Lembrando aqui, ó, mais uma vez, ó, Better Game com 2T. Quem tiver aí disposto, né, a participar de uns jogos de aposta para concorrer a prêmios durante todo o mês, viu? Pode acessar o site, pode acessar você. Que jabá é esse, hein, Thiago? Que jabá é esse, Thiago? Me conta isso aí. Mas pode acessar, fazer seu cadastro, concorrer a prêmios incríveis. São jogos rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Você coloca lá seu placar, tem a pontuação, tem todas as regras. Então aqui, ó, Better Game com 2T. E o meu destaque final, lembrando que hoje seria data FIFA, né, para a nossa seleção brasileira. Iríamos ver a seleção brasileira em campo nesta quinta-feira, mas os jogos de seleções na América do Sul, eles foram cancelados. Mas hoje tem bola rolando, jogos de seleções. É o pontapé inicial da Nations League, que é a Liga das Nações. Série C, Série D, Série B e Série A. Destaque, né, para a Liga das Nações na Série A, que hoje tem Espanha e Alemanha, ou melhor dizendo, né, Alemanha
contra a Espanha, o jogo que acontece na Alemanha, né? A Alemanha do Joachim Löw, que não vai contar com jogadores importantes do Bayern de Munique e também jogadores do Leipzig, jogadores que estiveram na fase final da Liga dos Campeões da Europa. 3h45 e depois tem um galão de noite. Quinta-feira boa é essa. Obrigado, valeu, Thiago Maia. Estamos fechando mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Estaremos de volta amanhã, hein? Às 11 da manhã e às 7 da noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até lá.